Nessa complicadíssima composição, nós temos duas torres contra dois peões do adversário. No entanto, os peões deles estão passados, conectados e bem próximos à promoção. Não adianta nem mesmo tentar trapacear, porque isso daqui é uma posição que o computador é incapaz de resolver. Aqui apenas a engenhosidade humana é capaz de ver a solução desse problema. Tudo começa com torre na casa de D2, e o lance que melhor resiste para o jogador de brancas é tentar ganhar tempo na torre jogando rei na casa de E3. Se ele joga, por exemplo, um rei na casa de F3, nós temos, na verdade, uma vitória muito bonita com torre na casa de F1 cheque, rei em E3, torre em D8 lidando com a promoção do peão e depois do H7, torre em F8. É absurdo, mas é um lance vencedor. Estamos cortando o rei do adversário, se ele capturar a torre, o final tá obviamente ganho, e aí basta caminhar o rei e capturar os dois peões. No entanto, essa não é a resposta para o problema que o Stockfish não vê. O Stockfish tá achando que as brancas empatam se jogarem rei na casa de E3 porque ganha tempo na torre, e depois de torre em D8 ele joga o H7, não temos torre em F8. O melhor que o jogador de pretas pode fazer é trazer a outra torre na oitava com cheque, jogando torre em um cheque, rei em F4 e torre em E8, mas aqui o Stockfish está dizendo: eu vou jogar rei F5, depois eu vou jogar rei G6, rei em F7, eu vou promover o meu peão. Não tem muito que você possa fazer a respeito, mas os seres humanos pensaram num plano maravilhoso jogando torre em C8. O lance não parece fazer muito, mas gera uma rede de checkmate e também gera uma ideia de ganho de tempo. Vem rei G6, torre em D8 e rei em F7, e aqui você entende porque afastamos as torres, para jogar torre em D7 cheque, e depois de rei em F6 jogar torre em D6 cheque. E agora, o adversário, na verdade, não pode caminhar o rei para frente. Parece que qualquer um desses dois lances vai ganhar, mas esses são os lances perdedores. Rei em F7, por exemplo, vai entrar numa bela rede de checkmate com torre C7, rei E8 e rei em C8, ameaçando o mate mesmo que ele promova, e caso o adversário jogue, por exemplo, rei na casa de E7, as pretas têm fácil acesso à coluna H, e aí quando você promover, porque afastamos a nossa torre, nós podemos capturar o peão de H7 com cheque, depois de dama toma, podemos dar um espeto ganhando a dama do nosso adversário. Por consequência, quando demos torre D7 cheque e depois rei em F6 e torre em D6 cheque, ele precisa afastar o rei, e para qualquer uma das três casas que ele afaste o rei, o resultado é o mesmo. Pretas voltam a torre para D8 e depois de rei em F6 ganhamos um tempo para ativar o nosso rei. Rei B7 e vamos repetir a ideia. Rei F7, torre D7, rei F6, torre D6, para onde quer que ele vá, a gente volta, ele volta para F6 e ganhamos o tempo para seguir ativando o nosso rei. Rei C6 e o ciclo vai se repetindo, cada vez chegando o rei mais perto. E agora que o rei está na casa de D5, nós vamos conseguir forçar a vitória dos peões com cheque. Rei na casa de F7, torre D7, rei na casa de F6 e pela primeira vez não é a torre de D que vem para a casa de D6, mas sim a torre de C, forçando o afastamento do rei do adversário. Se ele pisar na coluna G, ele perde o peão de G com cheque, então ele vai para F5 e jogamos torre em F7, forçando aqui a vitória dos peões com cheque e uma simples vitória dessa partida. Se inscreva no canal para mais belíssimos estudos como esse.